Continuando nas regras de derivação, nós temos agora a terceira regra, quando a nossa função é y é igual a e elevado a x. E elevado a x é uma função exponencial cuja minha base é o número de Neper. Todas as vezes que eu tenho essa função, e elevado a x, a derivada é ele mesmo. Então, vejamos os exemplos. Y igual a 2 vezes e elevado a x. Esse número, quando está acompanhando uma função, ele é chamado de coeficiente, quando ele está acompanhado um valor de x. Coeficiente a gente não deriva, a gente conserva o coeficiente. E a derivada de e elevado a x é ele mesmo. Então, 2e elevado a x, a derivada ficou a mesma coisa. Segundo exemplo, já é um polinômio aqui, né? Vários monômios. Não vou falar polinômio que é potência x, mas várias parcelas que eu tenho. A derivada vai ser, olha, vou olhar para essa primeira parte. O menos 5 é coeficiente, eu não vou derivar, eu repito. Vezes. A derivada de e elevado a x é ele mesmo. Mais derivada de um número, de uma constante, é zero. Então, eu não vou nem acrescentar, porque menos 5e elevado a x mais zero é ele mesmo. No terceiro exemplo, nós temos aqui menos e elevado a x. A derivada de menos e elevado a x é como se eu tivesse um menos 1 aqui, ele conserva. E a derivada de e elevado a x é ele mesmo. A derivada de 2x é aquela regra que eu disse no vídeo anterior. Toda vez que a potência de x for 1, a derivada ela vai ser o valor do número que eu acompanho, do coeficiente. Então, a derivada de 2x é 2. E como a derivada de 1 é 0, eu não preciso repetir aqui embaixo. Se eu for colocar 0, menos e elevado a x mais 2 mais 0, é esse próprio valor que nós já temos. A quarta regra é uma função ln de x, e ln significa o logaritmo cuja base é o número de Neper e. Então, todas as vezes que aparece, nós vamos utilizar a expressão ln ao invés de logaritmo de base e. Todas as vezes que eu tenho essa função, a derivada vai ser 1 sobre x. Se eu quiser demonstrar, eu posso fazer utilizando a derivada pela definição. Aqui, como exemplo, eu tenho y é igual a menos 3 vezes ln de x. Vou derivar, o menos 3 é coeficiente, eu não derivo, eu escrevo, vezes. A derivada de ln de x é 1 sobre x. O que eu vou fazer agora? Organizar. Menos 3 vezes 1, menos 3. 1 vezes x, x. Então, essa aqui é o valor da derivada dessa função. O quinto exemplo, nós temos aqui a função y é igual a elevado a x. Minha base é um número qualquer, não o número de Neper, ou outro número real qualquer elevado a x. Quando eu tenho esse valor e vou derivar, a derivada é ele mesmo, vezes o ln, ou seja, o logaritmo de base e, do valor de a, que é minha base. Vejamos alguns exemplos. Então, eu tenho aqui, y é igual a 2 elevado a x. A derivada vai ser o quê? Ele mesmo, 2 elevado a x, vezes o ln de a. O a é minha base, então ln de 2. Bastante simples, olha só a fórmula. A derivada é ele mesmo, vezes o ln de a, que é minha base. Então, aqui f de x é igual a meio elevado a x. Então, olha, derivada ele mesmo, vezes o ln de a, que é meio. Mais um exemplo, o g de x é igual a raiz de x, raiz de 2 elevado a x. Então, é um número elevado a x, a derivada é ele mesmo, raiz de 2 elevado a x, vezes o ln da base, que é raiz de 2. Agora, nós vamos passar por uma outra fórmula, a sexta fórmula, que é a regra do produto. A regra do produto, ela vai mostrar quando eu tenho produto. E esses produtos, tanto U quanto V, que são minhas parcelas, eles são em função de x, como aqui, e elevado a x vezes 2x mais 3. Então, esses aqui são dois produtos. Como é que eu vou proceder? Eu vou chamar o primeiro de U e o segundo de V. A derivada é, quando aparece o linha, significa derivada. Quando não aparece, significa que eu vou escrever a minha função. Então, U vezes V, primeiro escreve a minha primeira função, vezes deriva a segunda função, mais, agora o contrário,
O que eu escrevi agora eu vou derivar, o que eu tinha derivado eu vou escrever. Vamos ver como é que fica. Então, eu tenho a função y igual a e elevado a x vezes 2x mais 3. U é minha função e elevado a x e o v 2x mais 3. Vamos aplicar a regra. Primeiro escreve, então, e elevado a x vezes deriva. A derivada de 3 é 0 e de 2x é 2. Escreve vezes deriva mais, agora o contrário. Deriva, a derivada de e elevado a x é ele mesmo, vezes escreve, eu vou repetir. Então, aqui eu fiz a derivada, daqui para baixo eu vou organizar. Então, e elevado a x vezes 2, 2e elevado a x. E aqui eu vou fazer a distributiva. E elevado a x vezes 2x, 2x e elevado a x. Mais e elevado a x vezes 3, 3e elevado a x. Observe que 2e elevado a x e 3e elevado a x, eu posso somar porque eles são parecidos, né? E elevado a x e um número 2 e 3. Então, eu vou somar 5e elevado a x. Por que eu não somei com esse? Esse tem um x a mais, então não posso. Então, eu tenho essas duas parcelas. E essas duas parcelas, olha, eu tenho um número que é em comum. Uma parte que é em comum, que é o e elevado a x. O que eu vou fazer? Colocar o termo comum em evidência. Abre parênteses. 5e elevado a x dividido por e elevado a x, o que é comum corta. Sobrou 5. Mais 2x e elevado a x dividido por e elevado a x, cortou, sobrou 2x. Então, e elevado a x, que multiplica 5 mais 2x, é a derivada da minha função. Daí, nós vamos ter uma outra função, a função b, y igual a x mais 1, que multiplica 5x menos 4. A minha primeira parte é u, a segunda parte é v. Então, nós vamos fazer aqui o mesmo processo. Escreve a primeira vezes deriva a segunda. A derivada de menos 4 é 0 e de 5x é 5. Mais, deriva a primeira. A derivada de 1 é 0, de x é 1. Deriva, vezes escreve. O que eu fiz agora? Distributivo, o chuveirinho. 5 vezes x, 5x. 5 vezes 1, 5. De cá também a mesma coisa. No produto eu vou fazer a distributiva. Uma vez 5x, uma vez menos 4. Agora, 5x mais 5x, 10x. 5 menos 4, 1. Então, a derivada dessa função é 10x mais 1.